Reconhecer a importância do pensamento positivo não é o suficiente. Nós precisamos levar nosso pensamento a um ponto além só da positividade para que possamos obter resultados positivos. E a razão é muito simples. Não possuímos uma fórmula perfeita para produzir resultados. É como cobrir um bolo estragado com glacê. Por mais que a aparência do glacê esteja perfeita, nós teremos que lidar com o que está embaixo dele. O glacê é o pensamento positivo, enquanto que o bolo passa a ser as nossas crenças, tudo aquilo que nos impede de produzir resultados positivos. Tudo funciona segundo princípios e leis físicas. Caso contrário, seria impossível fazer um avião alçar voo, pois não haveria gravidade nem eletricidade. E a soma de 1 mais 1 não daria 2. As leis do universo devem ser totalmente confiáveis. É uma lei universal, além de confiável, também é imutável. Solicitada, a lei universal funciona. Em essência, o universo jamais nos desaponta. Não importa que você seja velho, jovem, baixo, gordo, magro, homem ou mulher. Tampouco importam sua religião ou nacionalidade. O poder ou a energia não importa o nome, é neutro e nós o direcionamos com nossas ideias ou crenças. E nós estamos afirmando que no universo sua palavra é lei, mas você precisa conhecer esse conjunto de leis. Sem essa compreensão, você não pode criar o que deseja. A lei fundamental, a qual todas as demais se sujeitam, é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito diz que o resultado ou o efeito de qualquer situação deve ser igual à causa. E a causa é sempre uma ideia ou crença. Outra forma de descrever a lei de causa e efeito é o exemplo de semear e ceifar, ou da ação e reação. Colocando-se num contexto moderno, pode-se expressá-la pela seguinte frase: minhas ideias são criadas em meus resultados. Como a luz do sol, a lei é impessoal. Quem está parado à luz do sol recebe o calor e os benefícios dos raios do sol. Na sombra, parece que o sol não brilha sobre você. Mas quem o leva à sombra? Quem o leva à escuridão? A verdade é que estamos na escuridão por causa da nossa ignorância. Entenda, a lei é impessoal. Eis porque tantas pessoas basicamente boas enfrentam também problemas e tragédias. Em algum ponto da vida, essas pessoas usaram a lei de forma equivocada ou a compreenderam mal. Não significa que tais pessoas tenham sido más. Não significa que ele ou ela não seja alguém adorável. Significa que, por ignorância ou condicionamento errôneo, essa pessoa usou a lei de forma equivocada. A aerodinâmica e a gravidade não podem matar você, mas a má compreensão da função dessas leis pode sim, mesmo que você seja gentil, amável ou tolerante. O universo é como um rio. O rio flui continuamente, alheio ao fato de você estar feliz ou triste, ser bom ou ruim. Simplesmente continua a fluir. Algumas pessoas veem um rio e choram. Outras ficam felizes, mas o rio não se importa. Ele simplesmente continua a fluir. Você pode usá-lo, retirar água, tomar banho ou até se afogar nele. O rio continua a fluir porque ele é impessoal. Assim é com o universo. O universo em que nós vivemos pode nos apoiar ou nos destruir. A interpretação e o uso que fazemos das leis determinam nossos efeitos ou resultados. Nós podemos receber apenas o que a nossa mente é capaz de aceitar. Eu posso, por exemplo, ir no rio da vida com uma colherinha de chá, enquanto outra pessoa pode ir com uma xícara e outra pessoa ir com um balde e uma quarta pessoa ir com um barril. Mas a abundância do rio está sempre ali, aguardando alguém. Nossa consciência, nossas ideias, nossa estrutura de referência e nosso sistema de crenças determinam se vamos ao rio da vida com uma colher de chá, com uma xícara, um balde ou um barril.
Se você é pobre de pensamento e vai ao rio apenas com uma colher de chá, pode voltar maldizendo a pequena quantidade de água que conseguiu. Pode então amaldiçoar outros que têm mais que você. Mas lembre-se, porém, seja o que for que você venha a amaldiçoar, o amaldiçoado acabará sendo você. O rio está lá, transbordando abundância. Podem-se usar um balde ou um barril para retirar sua água e colher muito do rio da vida. A única limitação está na sua mente. Quem abandona a crença de que nada pode conseguir acaba conseguindo tudo quanto deseja. É muito mais simples do que parece. As nossas experiências nos levaram a acreditar em certas coisas sobre nós mesmos. Se tais crenças enquadram-se ou não entre as verdades, não importa. Desde que as tenhamos tomado como verdades, serão crenças verdadeiras para nós. Se você repetir uma palavra várias vezes e ela se torna uma lei no universo, pronto, é uma crença. Estabeleça e fixe na ideia suas limitações com vigor suficiente e você será tolhido por elas. Desde que você aceite suas crenças, verdadeiras ou malucas, sua vida não passará disso. Quando nós aceitamos uma ideia, é porque o tempo dessa ideia já chegou e não há nada que possa detê-la. Se nós aceitamos uma ideia de carência e limitação, é porque o tempo dessa ideia já chegou a nós. Você nada mais poderá fazer a não ser mudar de opinião. Se você planta uma semente, ela germina. Se você planta um pé de tomate, colhe tomates. O tomate não muda, não se transforma em pepino. O solo lhe dá tomates enquanto você continua plantando tomate, mesmo que seja alérgico aos benditos tomates. Olhe para as crenças que formam a base da sua vida. Nós estamos repletos de crenças que acumulamos ao longo dos anos. Atitudes, ideias, opiniões e condicionamentos. Tão satisfeitos estamos com o que sabemos que, se alguém nos contestar, batemos teimosamente o pé e pensamos com frequência: não me venha com nada de novo, já tenho as minhas crenças e não desejo mudá-las. Nelas baseei minha vida e agora você vem me dizer que posso estar errado? Não quero ouvir nada disso. E é assim que sustentamos num conjunto de crenças de nossa religião, num conjunto de crenças de nossa política, num conjunto de crenças que definem os tipos de pessoas das quais gostamos ou não. Muitas das coisas nas quais acreditamos são acumuladas a partir da nossa experiência, da nossa vivência com grupos e das nossas amizades individuais. Essas coisas, apesar de falsas, são as que imaginamos verdadeiras por causa de nossa necessidade de sobrevivência. Como a vontade de sobreviver e o desejo de ordem são fortes, criamos regras sobre a natureza e sobre o desenvolvimento da vida. Tais regras tornam-se crenças e, infelizmente, muitas dessas crenças podem se transformar na parede das nossas limitações. Podemos ser bem-sucedidos somente na medida em que pudermos abandonar nossas crenças equivocadas. Doenças, fracassos e carências são males geralmente causados pelas limitações da consciência de cada um. Embora constatem que não estamos vivendo a vida real, muitas pessoas resistem a admitir mudanças no próprio comportamento. Essa resistência é autodestrutiva. Mas os resistentes não se importam. Continuam crendo e instalados numa zona de conforto. Eles decidem que dali só sairão quando se sentirem verdadeiramente incomodados. Só poderemos ser livres na proporção direta da quantidade de verdades que estivermos dispostos a aceitar, sem fugir. Devemos deixar de nos enganar, de culpar os outros e de evitar decisões desagradáveis para começar a encarar a verdade. Talvez tenhamos admitido crenças inexatas, que são causa direta dos acontecimentos na nossa vida.
A questão não é apenas passar do pensamento negativo para o pensamento positivo, mas sim avançar na direção do pensamento correto, o que significa avançar rumo ao conhecimento da verdade absoluta sobre quem somos e qual é o nosso relacionamento com a vida. O pensamento correto deve se formar a base do nosso sistema de crenças. É a fundação sobre o qual devem se sustentar os demais pensamentos. Tanto o pensamento positivo quanto o negativo são filtrados por nosso sistema de crenças. O pensamento correto origina-se do fato de se estar ciente da verdade ou da realidade de qualquer situação. Procure sempre saber a verdade sobre qualquer situação na qual você esteja envolvido. Olhe atrás do seu sistema de crenças do momento e pergunte a seu eu superior: qual a verdade sobre tudo isso? Seu superego sempre lhe revelará a verdade, desde que você esteja disposto a ouvi-la e admiti-la. Quando age com base nessa verdade, você usa o pensamento correto. A questão não está em se pensar negativo ou positivamente. Todo mundo é o que é. Pois sendo o que é, você permite que o seu superego controle o seu pensamento. E a situação em que está envolvido se resolve perfeita e automaticamente para o seu bem e o bem dos demais interessados. Isso talvez soe como mágica, mas pertence à única lei de causa e efeito. Dos termos que descrevem as dificuldades do homem, autoderrota talvez seja a mais pertinente. A meta de todos os grandes professores sempre foi alertar homens e mulheres para o perigo do comportamento autoderrotista. Pessoas dizem que querem crescer, assumir responsabilidades, mas o que realmente a maioria deseja é permanecer criança. Ninguém está disposto a mudar, ao contrário, muitos inventam pretextos para justificar a razão pela qual não podem ser, fazer ou ter o que desejam. Solução para isso? Começar a eliminar as desculpas. Se acreditamos que alguém ou alguma coisa fora de nós seja a causa dos nossos problemas, sempre buscamos solução também fora de nós. Entretanto, para encontrar respostas às nossas necessidades, devemos começar a olhar para nós mesmos de forma nova, atitude que também nos fará ver de forma diferente o mundo das pessoas e demais acontecimentos. Sob muitos aspectos, o mundo exterior é a reprodução do nosso mundo interior. Diga-me quantas pessoas atormentadas você conhece que assim permanecem por não dar a menor atenção a esse fato? Se começarmos a procurar respostas fora de nós, não haverá determinação, força de vontade, inspiração e motivação que possam resolver nossos problemas. A mente atrai tudo o que lhe seja familiar. Mente assustada atrai experiências aterradoras. Mente confusa atrai mais confusão. O fenômeno provém do princípio pelo qual animais são atraídos para os da sua própria espécie. A mente subconsciente, que se encarrega da comprovação, sempre comprovará que você está certo. Se você acredita que não pode ser, fazer ou ter alguma coisa, cria circunstâncias e encontra pessoas que vão comprovar que você realmente não pode. Pensar em você mesmo como pessoa gorda vai te manter gordo. Você pode perder peso e não fazer caso da crença, mas tão logo relaxe e baixe a guarda, seu subconsciente irá assumir o controle e fortalecer automaticamente a sua crença de que voltou a ser uma pessoa gorda. Lembre-se, a função do subconsciente é provar que a sua crença está correta. Funciona como o piloto automático de um avião. Se o piloto automático estiver ajustado para seguir no rumo leste, você pode assumir manualmente o controle e desviar-se para o norte. Porém, tão logo solte, o piloto automático vai retornar ao rumo leste. Seu subconsciente não modifica a realidade do mundo ao seu redor, mas simplesmente filtra a informação que você apresenta, a fim de corroborar suas crenças ou o quadro que você mantém na consciência. Se você acredita que seu negócio é ruim ou que não há oportunidades para novos negócios,
Seu subconsciente não indica oportunidades novas, nem lhe mostra maneiras de melhorar o seu negócio atual. Seria uma violação do princípio da mente. Daí o fato dele apenas indicar problemas que corroborem sua crença de que as coisas estão ruins ou de que não existem oportunidades novas. Seu subconsciente não pode pensar sozinho. Ele suscita apenas coisas compatíveis com suas crenças interiores mais profundas. Nada mais, nada menos. Se você não reconhece isso como verdade e não se dá conta de que pode criar potencial para suas ideias, sente-se então impotente para produzir mudanças e acaba vítima de pessoas, circunstâncias e condições. Aceitando-se como impotente, você imagina que a única forma de conseguir o que deseja depende da ajuda de outra pessoa ou organização. Olha para alguma coisa e até para estranhos a fim de satisfazer seus desejos. Quando, afinal, chega à compreensão de que tudo o que deseja pode ser criado pela sua mente, com o uso do pensamento correto, que é simplesmente o pensamento claro, então conclui que só você pode se dar o que deseja. Para criar o que quer, você deve confiar no poder em seu íntimo. Você é cético e quando alguém lhe recomenda o poder interior como fonte energética criativa, você pode responder: veja a fome, veja a doença, a guerra e o crime no mundo. Você está me dizendo que eu preciso confiar no meu poder interior? Se esse poder existisse, por que permitiria que tudo isso estivesse acontecendo? Bem, a verdade é que o poder não deixa que nada aconteça. Já disse que o poder é neutro, existe simplesmente como poder de criação, força impessoal da vida. Podemos usar este poder ou essa força impessoal da vida para criar qualquer coisa que nós queremos. Mesmo que, por ignorância, venhamos a escolher mal, não importa. O poder vai sempre nos apoiar na nossa própria ignorância até que a gente aprenda com ela. O efeito será sempre igual à causa. Se estamos num buraco, significa que o poder nos está apoiando no ato de permanecer no buraco. Se a nossa vida é muito bem sucedida, significa que esse poder está nos apoiando no nosso sucesso. Tudo isso provém das nossas próprias ideias. Já disse que nossas ideias originam-se das nossas crenças, ou seja, as coisas são o que nós acreditamos e não o que nós queremos. Existe aí uma enorme diferença. Quando você pensa, o universo se move. Isso significa que quando você aplica uma ideia no universo, pessoas, lugares e coisas entram na sua vida para satisfazer essa ideia. Quando nós pensamos, na verdade, fazemos com que as coisas aconteçam. Veja o que esse poder fez no universo. É só olhar aí ao redor e ver todas as criações maravilhosas e de números infinitos. Mas a melhor notícia de todas é a de que esse mesmo poder está dentro de você. E quanto mais abertos e sensíveis nós formos a este poder, mais satisfatória e magnífica será a nossa vida.